O que eu tenho percebido quando eu entrei e comecei a desenvolver um trabalho com profissionais liberais são duas questões bem importantes, tá? A primeira delas é quanto ao pensamento, ao entendimento de que o profissional liberal também é um empresário, é um empreendedor. Então, como tal, ele tem que não só se preocupar com a especialidade dele, mas sim com a empresa, com o empreendimento que ele tem. O que eu quero dizer com isso? Então, normalmente o profissional liberal ele não tem metas, né? Ou metas claramente definidas, né? O que eu quero? Quais são os meus objetivos, né? Enquanto empresário, enquanto profissional, dentro do meu negócio, aonde eu pretendo chegar, o que meu negócio tem que me vai me proporcionar, em qual tempo eu pretendo atingir determinadas metas. Então, o profissional liberal eu tenho percebido assim, quando eu saí do mundo corporativo, comecei a trabalhar dentro do meio digital, eu tive mais contato com profissionais liberais. E aí é essa dificuldade que eu percebi, uma falta de visão que é um empreendedor, de que a pessoa é uma empreendedora e de que como tal ela tem que olhar para o ambiente de uma forma empresarial também. Então eu costumo dizer assim que o profissional liberal ele só é o expert quando ele está na frente do cliente, né? Seja ele quem for. Aí você é o expert. Fora isso, você é um empresário, você é um empreendedor. Então você tem que ter metas e você tem que saber claramente quais são as suas metas. Quanto você quer atingir de faturamento? Quantos clientes você quer ter? Qual é o nicho que você realmente quer atender? Qual é a amplitude disso? Em uma escala, daqui 5, 10 anos, qual é a projeção que você pretende para o seu negócio? Até onde você quer levar esse seu negócio? Quais são os resultados que esse seu negócio vai te dar ao longo do tempo? Em termos profissionais, em termos financeiros, econômicos, em termos de recursos, de visibilidade, o que você pretende, o que você quer para o seu negócio, isso é muito importante. E muitas vezes o profissional liberal ele se atém apenas ao atendimento e esquece que tem todo esse cenário em volta dele e que ele tem que dar atenção para isso. E hoje um ponto muito importante nesse cenário é justamente as redes sociais, né? O mundo online, entender esse funcionamento. Então eu ainda escuto alguns profissionais falando assim, mas eu não entendo nada disso, mas eu não quero saber disso, porque... e colocando empecilhos. Não, você tem que usar isso a seu favor, não usar como empecilho. Mas isso é coisa de gente mais moderna, de gente mais nova, o meu negócio não fosse... Não, todos os negócios. Para você ter um negócio hoje sustentável, você precisa da internet, você precisa das redes sociais. E um exemplo muito claro que veio aí para mostrar para todo mundo que achava que ainda poderia estar longe do mundo online foi essa pandemia. Quem tem um negócio focado estrategicamente no mundo digital é a prova de pandemia. São negócios que cresceram muito no ano de 2020, que se destacaram demais. Por quê? Porque estavam preparados para o mundo digital, para o mundo online. Então, para atendimentos à distância, para captação de clientes de forma digital. Então, isso é estratégia, isso é empreendedorismo. E isso é um dos pontos que eu coloco dentro da minha mentoria, do meu trabalho de mentoria, é justamente fazer com que quem está trabalhando, quem está fazendo o curso,
consiga entender e se adequar para essa nova realidade, para esse novo contexto digital, de uma maneira que consiga resultados mais significativos e sofra menos o impacto de tudo que está acontecendo e tenha uma facilidade, que é muito importante, uma facilidade de captação. Quando você entende e sabe usar as ferramentas, as estratégias, né, as técnicas, você consegue resultados mais significativos e você se destaca dos demais. Então, entender o mundo online hoje é muito importante para qualquer profissional. E quando a gente fala em profissionais liberais, é de extrema importância, né? E eu percebo que eles estão muito ainda um pouco que resistentes e com dificuldades de interagir com esse meio, achando que o meio social é apenas fazer uma postagem nas redes sociais. E não é. O mundo digital é muito além de uma postagem nas redes sociais, do que você ter um canal no YouTube, uma página no Facebook, um perfil no Instagram, é muito além de tudo isso. Ele requer entendimento e estratégia e ferramentas. E uma das ferramentas são sites. E eu vejo ainda pessoas muito relutantes em ter um site. O que é o site? É o seu endereço virtual. É onde as pessoas encontram informações sobre você. É onde gera credibilidade para o seu negócio. E as pessoas ainda têm dificuldade. Eu estou falando para um nicho específico, né? Que é o do profissional liberal, que são profissionais que eu tenho trabalhado mais perto e tenho percebido. Então, entender que o profissional liberal é, além de um profissional dentro de uma especialidade, né, um especialista em alguma área, ele também é um empreendedor. E como empreendedor, ele tem que entender do seu negócio como um todo. E entender hoje do seu negócio como um todo, participar da gestão do marketing digital, que é de extrema importância. Porque não é só o marketing em si, é uma estratégia para você atingir e melhorar o seu negócio. Ter metas é de suma importância. Porque quando você não tem meta, você não sabe para onde você está indo, você não sabe o que você vai atingir, o que você deseja. O que o seu negócio, o que seria crescer para o seu negócio? Ah, meu negócio cresceu, o que é? Qual era o número que você tinha, né? Seja ele de qual natureza, que você está avaliando para dizer que o seu negócio está crescendo ou não está crescendo. Que você está atingindo uma meta ou não está atingindo uma meta. Ser um empreendedor é ter meta, é ter objetivos para atingir e não só atender pessoas, né? Seja em qual especialidade for. E isso eu percebo assim como uma crença que limita muito o profissional liberal, porque ele apenas é aquilo que ele se formou e ele esquece que ele é um empresário e é onde ele não consegue os resultados que ele tanto deseja. Um outro ponto importante que eu trato dentro da mentoria, por isso que eu tenho um módulo de mudança de mindset, que é justamente para que esse profissional, eu tenho trabalhado assim mais especificamente com o nicho de terapeutas, coaching, facilitadores, e esses profissionais, além dessa dificuldade que eu coloquei anteriormente, tem uma dificuldade de cobrar, de estipular valor financeiro, monetário para o seu trabalho. O que eu trabalho na mentoria, essa mudança de mindset, é justamente isso. Quando você tem dúvidas, você tem essa insegurança do valor, cobrar, será que vão pagar, será que eu vou conseguir clientes? Você está mandando uma informação, né, para o universo. Ou seja, você está mandando uma mensagem, de que o seu serviço não vale aquele valor, de que o seu serviço
não traz o resultado que a pessoa está esperando, porque você está vibrando dúvidas, você está mandando uma informação energética de dúvida. Então é importante fazer essa transição, trabalhar isso para tirar essas crenças, para mudar essa crença de que o seu serviço não vai ser remunerado pelo valor que você está desejando, esperando, e que você sabe que tem. No fundo você sabe que vale, né? O que tem que entender, que eu acho que é muito importante nesse processo de mudança de mindset, é que você não vende uma consulta, né? Seja qual área for a sua especialidade, você não vai vender uma consulta, você vai vender uma transformação, um resultado. Quando você vende transformação, quando você vende resultado, é diferente a interação e como a pessoa recebe isso. Eu trabalhei muito tempo com consultoria, foram 14 anos trabalhando no mundo empresarial, fazendo no mundo corporativo com consultoria. Então, eu cobrava pelas minhas visitas, né? E pelo trabalho que eu realizava e por todas as despesas que envolviam. E como eu atendia muitas empresas fora do estado, então eu tinha passagens aéreas, o deslocamento até o aeroporto, depois dentro da cidade, as refeições, hospedagem, tudo isso era pago pelo cliente. E eu costumo colocar bem, assim, deixar claro para os meus mentorados justamente isso. Por que esses meus clientes tinham todo esse custo comigo? Porque eu levava resultado para eles, eu levava uma transformação. É por isso que o meu serviço valia e eu era remunerada bem e com todos esses custos envolvidos, e eu recebia por isso, pela transformação. Afinal, o que eu fazia? Eu mantinha a empresa aberta. Eu ia lá e dentro da análise que eu fazia, da proposta de alterações, o trabalho que eu desenvolvia para essas empresas, eu fazia com que elas se mantivessem no mercado. Então eu mantinha viva, funcionando a empresa. Então, qual o valor disso? Entende que é diferente de eu falar assim, vou aí fazer uma visita para ver, para te dar algo. Não, o que eu oferecia, o meu produto para essas empresas era a transformação, era a garantia de que eles iam se manter no mercado, que eles não iam fechar as portas. Quanto vale isso? Entende? Eu abria as portas do mercado externo para essas empresas. O trabalho que eu fazia com que eles vendessem para a Europa, para os Estados Unidos. Então eu abria a porta para eles do mercado externo, ou seja, eu ampliava o mercado de atuação deles. Eu garantia o emprego de várias famílias, porque se eu mantinha a empresa aberta, olha quantas famílias eram mantidas através desse negócio. Entende que o valor por trás não quando você olha e fala assim, uma consultoria, uma visita custa X, mais todos esses custos de deslocamento, de hospedagem, passagens aéreas, é muito caro. Não, porque o resultado de tudo isso, a transformação que eu levava, é que tinha todo esse valor. Manter a empresa funcionando, abrir as portas dessas empresas para o mercado estrangeiro, isso tinha valor. Manter o emprego, né, o ganho de diversas famílias, isso é que tinha valor. Aí, eu gosto de ilustrar, tem um evento pontual que eu acho que é importante e significativo para essa mudança, sabe, de pensamento, começar a pensar e entender que o serviço que vocês oferecem tem de fato valor. Quando vocês não cobram por isso, o prejuízo que isso pode causar. Teve uma vez que eu precisei sair, normalmente eu precisava sair muito cedo,
porque tinha que pegar avião fora da, né, e não tem aeroporto aqui onde eu estou, na cidade onde eu moro, então tinha esse tempo aí de deslocamento, muitas vezes pegava trânsito, então eu tinha que sair muito cedo. Então, normalmente eu saía 4h e meia da manhã, né, para ir para o aeroporto. E teve uma oportunidade que eu estava me separando e não tinha com quem ficasse as crianças, né? Porque normalmente os meus filhos, eu tinha 2 filhos pequenos na época, eles eram pequenos, né? Tenho 2 filhos e na época eles eram pequenos e eles ficavam com o meu ex-marido, com o pai deles, até das 7 horas da manhã que chegava uma pessoa para cuidar e ficar com eles para ele poder ir trabalhar, o pai deles poder sair de casa e ir trabalhar. E nessa ocasião eu estava me separando, então não tinha com quem deixar e não consegui ajustar esses horários, esses times aí nessa ocasião para que tivesse alguém nesse período que eu saía para ir para o aeroporto até as 7 horas da manhã que chegava uma pessoa. Depois eu organizei isso, criei uma outra sistemática, né? Um outro funcionamento e tudo funcionou. Mas nessa ocasião específica eu não tinha. E eu precisei sair, eu me lembro, nesse dia eu saí 5 horas da manhã para pegar o voo. E a minha angústia era muito grande, que o meu medo era que o meu filho mais velho, o outro era bem pequenininho ainda, mas o meu filho mais velho, ele tinha muito medo de ficar sozinho. Na ocasião ele tinha uns 8 anos. E o meu medo era que ele acordasse, não visse ninguém em casa e entrasse em pânico. Eu falei, meu Deus do céu, se ele entrar em pânico, o que vai ser dessa criança, né? E o outro era um bebezinho, tinha 3 anos, eu falei, né, vai ser uma coisa de louco, né? E eu fui com essa angústia, angustiada, mas não tinha como eu não ir, porque já tinha comprado as passagens, já tinha reserva de hotel e a reserva era paga com antecedência. Tinha todo um custo, uma logística envolvida, a empresa se preparava para me receber. Então tinha todo um contexto por trás disso. E eu não tinha como simplesmente falar, não vou, não dá para ir. Eu tinha que ir, era um compromisso, eu tinha que ir. E eu fui, assim, até o aeroporto, meu coração, eu chorei muito, esperei. Só que assim, eu tinha medo de ligar aqui, conforme eu sabia que depois das 7 a pessoa estaria aqui. Mas o meu medo é que de repente tivesse acontecido alguma coisa. Ela perdeu o ônibus, aconteceu alguma coisa e ela não chegou no horário. E aí eu ligo em casa, que não tinha, ainda não usava-se muito, eu tinha o celular, mas usava-se bem menos, né? E aí eu falo assim, o medo de eu ligar, o telefone de casa tocar e ela não atender e acordar o meu filho mais velho. Ele estava dormindo, eu falei, enquanto ele estiver dormindo tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Agora, se ele acorda, aí vai ser o problema. Eu sei que eu fui conseguir ligar, era 9 horas, porque quando eu desembarquei lá na outra cidade onde eu estava indo. Aí eu liguei, que nesse meio tempo, até 7 e pouquinho, eu estava com medo que tivesse algum atraso, não liguei, aí entrei no avião, tudo, aí tem todo o trâmite de não usar. Hoje, durante o voo, você pode, mas na época não podia. Isso foi em 2006, na época não podia ainda. Não podia usar durante o voo. E aí eu sei que umas 9 horas que eu desembarquei, peguei a mala, tudo, e liguei em casa e ela atendeu. Foi aí que eu me centrei e tranquilizei. O que eu quero contar com essa experiência? Se eu não tivesse uma estrutura atrás de mim para manter a minha família enquanto eu estivesse trabalhando, como que eu ia levar transformação e resultado para as empresas onde eu estava atuando? Então, é esse ponto de reflexão que eu quero que vocês tenham. Se vocês não cobram pelo serviço de vocês estão prejudicando a estrutura. Porque como que você vai atender alguém, dar o seu melhor se você está preocupado que você não pagou a conta de energia, que seu filho não tem com quem ficar? E existem muitas mães nessa situação. Eu mesma já conheci, nas empresas que eu atuei, mães que deixavam os filhos sozinhos o dia inteiro, porque não tinha com quem deixar, na época que não tinha escola. Então, na sazonalidade, na época que as escolas fechavam, né, de período de férias,
elas não tinham com quem deixar, os filhos ficavam sozinhos. E a amargura dessas pessoas, a dificuldade de estar presente, você não está presente. Então eu precisava cobrar, eu precisava desse valor para manter a minha família, para saber que 7 horas da manhã ia ter alguém na minha casa. Apesar dos meus medos de ter um atraso, alguma coisa, eu sabia que 7 horas chegava alguém. Assim como depois eu criei uma estrutura que 7 horas eu sabia que tinha uma pessoa e antes eu organizei para que tivesse outra pessoa no momento da minha saída. Entende? Nessa época eles eram pequenos, eu viajava, eles ficavam doentes. Era incrível. Eu viajava, eles começavam a vomitar e ter febre. Por quê? Porque eles eram pequenos e durante o dia eles passavam bem, chegava à noite, a mãe não voltava para casa, eles caíam doentes. Então, pensa que eu estava lá fora, em outro estado, né? Mas eu ligava, agendava um médico, sabia que eles tinham atendimento, que ia estar tudo bem. Por quê? Porque eu tinha condições. Porque eu recebia um valor pelo serviço que eu estava prestando, que realmente condizia com aquilo que eu estava fazendo. Se eu não cobrasse o que eu cobrava, se eu não valorizasse o meu serviço, eu não ia ter uma estrutura atrás de mim. Se eu não tivesse essa estrutura, eu não ia conseguir entregar o resultado que eu entregava. Eu não ia ter cabeça para estar presente e ver as dificuldades e entender as necessidades desse meu cliente e ajustar tudo que eles precisavam. Então, é isso que garantia. Então, é nisso que eu quero que vocês reflitam. Que vocês têm que aprender a valorizar o trabalho de vocês, porque ele realmente tem valor. Desde que vocês entreguem o que? Uma transformação e um resultado. E as pessoas estão dispostas a pagar, sim, por transformação e resultado. Falar em dinheiro, existe assim uma crença de que é um tabu de se falar em cobrar, em receber, em querer ganhar, em querer ter uma vida sustentável. Mas essa crença tem que ser derrubada, porque você está trocando a energia do seu trabalho pela remuneração. Você está entregando valor para essas pessoas. Então, tem que mudar essa crença e entender que o dinheiro é apenas uma troca monetária para que você supra outras necessidades, que é o que eu fazia. Eu supria outras necessidades da minha família, porque para eu estar lá presente, e enquanto eu estava lá, eu estava presente, porque eu sabia que eles estavam bem cuidados, eu sabia que eles tinham uma estrutura, sabia que nada iria faltar para eles. Então eu podia estar lá presente e realmente entregar tudo que eu tinha. Então é nesse ponto que tem que ter uma reflexão e essa mudança. Quando eu coloquei esse módulo no meu treinamento, na minha mentoria, que é a mudança de mindset, que é o início de tudo, é trabalhar isso, é ir buscar essas origens, essa fonte, de onde vem. Porque às vezes as pessoas acham que não tem essa crença. E aí a gente descobre que tem. E existem ferramentas simples que a gente aplica e que você descobre que você tem uma crença, que você tem uma dúvida. E essa dúvida prejudica e muito. E é aí que quando você tem dúvida sobre valor daquilo que você está entregando, os outros também têm, porque as pessoas sentem. E aí parece que você é uma grande fraude, que você está tentando vender algo que você não tem para entregar, quando não é verdade. É apenas uma crença que você usou aí e acha que cobrar é coisa de gente mercenária, é coisa de gente gananciosa, e não tem nada a ver com ser mercenário ou ser ganancioso. Tem a ver com uma estrutura, que nem as empresas. Por que elas cobram pelo produto? Porque elas têm que garantir a estrutura. O local, os funcionários, tudo que elas têm que garantir através do que elas cobram, né? Todas as famílias que se sustentam através desse negócio. Então tem que haver essa mudança de mentalidade, pensar diferente. Quando você for cobrar pelo seu serviço, pensa no resultado e pensa o quanto você vai conseguir estar presente, se entregar de fato, porque você está fazendo algo
E aquilo que você está fazendo também te garante a sua estrutura, que você também precisa. Você é parte desse meio. Quem está recebendo precisa receber por completo, mas você também precisa, porque você precisa garantir que você tenha a estrutura para isso. Então, faz parte de toda essa movimentação. Se você quer ser um profissional de sucesso, você tem que começar a olhar para isso. Principalmente se você é um terapeuta, se você é um coach, se você é um facilitador, um psicopedagogo. Esse tipo de profissão que eu tenho trabalhado, esse nicho que eu tenho atuado muito de perto, eu percebo essa grande dificuldade em colocar valor financeiro naquilo que faz. Sabe que aquilo transforma, que aquilo ajuda, mas não consegue colocar um valor financeiro. Porque tem crenças enraizadas dentro de si. E a gente tem ferramentas para descobrir essas crenças e ajudar a dissolver e mudar. E aí o resto é uma outra parte da estrutura. Mas primeiro você tem que trabalhar isso. Isso é muito importante.